O vídeo de hoje é um daqueles que deixam um peso estranho no peito. É uma história real, recente, cheia de tristeza, dúvidas e principalmente muita confusão envolvendo um jovem de apenas 19 anos que tomou uma decisão que chocou o país inteiro. Esse é o caso do rapaz que entrou na jaula de uma leoa em um zoológico lotado de gente. Vários vídeos foram gravados, muita coisa circulou nas redes sociais, muita opinião apareceu, mas pouca gente realmente sabe o que aconteceu antes, durante e depois. E hoje a gente vai te contar tudo. Logo de início, o que todo mundo se pergunta é: como um garoto conseguiu chegar tão perto de um animal selvagem dentro de um zoológico que, teoricamente, tem todas as proteções necessárias? A leoa vai ser sacrificada? O zoológico tem culpa? Ele pulou para fazer graça? Ninguém tentou impedir? E quem era esse jovem afinal? Hoje você vai entender tudo e talvez, quando essa história terminar, você veja esse caso com outros olhos. O nome dele era Gerson de Melo Machado, conhecido por muita gente da região como Vaqueirinho. Ele tinha 19 anos e foi até o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a famosa bica em João Pessoa. O zoológico estava cheio naquele dia. Era um daqueles dias ensolarados em que famílias passeiam, crianças correm, vendedores chamam a atenção e tudo parece tranquilo. Gerson, por motivos que ninguém entendeu na hora, decidiu invadir a área da leoa leona. E quando eu digo invadir, não foi tropeçar, não foi escorregar, não foi cair sem querer também. Ele literalmente escalou toda a estrutura de proteção, que tinha cerca de 6 metros de altura, se apoiou onde não devia, desceu por uma árvore que ficava perto do recinto e entrou na área interna, bem onde a leoa ficava. Uma área grande, vidro, barreira, sinalização. Ele teve que passar por tudo isso, um obstáculo atrás do outro, como se estivesse realmente determinado a estar ali, naquele exato lugar. E é aqui que começa a avalanche de perguntas, teorias, discussões, acusações e debates. Afinal, quem era esse garoto? Por que ele fez isso? Ele estava consciente? Ele estava pedindo ajuda? Ele achava que era capaz de lidar com um animal selvagem? Ou tudo isso tem uma explicação mais profunda? Para a gente entender o que aconteceu realmente naquele zoológico, é importante entender quem era o Gerson. E é aqui que a história deixa de ser apenas trágica e passa a ser profundamente triste. Gerson nasceu em uma família extremamente pobre, sem estrutura nenhuma. Desde pequeno, a vida dele foi marcada por abandono, doença mental e falta de cuidados básicos. A mãe e os avós tinham esquizofrenia e por causa disso o Gerson foi afastado da família ainda na infância. Ele passou por abrigo por famílias temporárias, conselhos tutelares, mas nunca achou um lugar que realmente cuidasse dele. Gerson não era criminoso, não era uma ameaça violenta para outras pessoas, mas ele tinha surto, tinha momentos de confusão, de descontrole, de atitudes impulsivas. No total foram 16 passagens policiais, todas relacionadas a pequenos distúrbios causados por falta de tratamento adequado. Em certo momento, ele mesmo dizia que preferia estar preso ou internado, porque era o único lugar onde ele se sentia seguro, onde tinha comida, onde alguém estava ali olhando ele. A verdade é que o Estado acompanhava os documentos dele, mas nunca conseguiu garantir o tratamento completo que ele precisava. O juiz chegou a determinar que ele deveria ser internado por tempo prolongado, mas isso nunca chegou a ser feito. Ele sumia das ruas por alguns dias, depois aparecia novamente, sempre em situação de abandono. Para completar, Gerson tinha uma obsessão muito específica. Ele dizia que iria para a África para domar leões. Era um sonho repetido, quase uma missão pessoal. Ele falava sobre isso para todo mundo. Um dos episódios mais perigosos que protagonizou, ele chegou a se esconder no trem de pouso de um avião, acreditando que ia parar no continente africano. E quem conhece a aviação sabe que isso é mortal. Risco de queda, esmagamento, temperaturas absurdamente baixas, mas nada disso entrava na cabeça dele. Então, quando ele apareceu no zoológico naquele dia sozinho e escalou toda a estrutura para chegar perto de uma leoa, não era a primeira vez que ele demonstrava esse comportamento. Os cuidadores, a polícia e a conselheira tutelar disseram que tudo indica que ele estava decidido a chegar perto de um animal que ele admirava. Não há como saber se ele tinha a intenção de morrer, se era apenas impulsividade ou se era curiosidade, se era um surto. A única certeza
certeza é que ele ignorou todos os avisos ao redor. Aí muita gente começou a perguntar: tá, mas e a leoa? O que vai acontecer com ela? Houve quem exigisse que ela fosse sacrificada, como se ela tivesse culpa, mas os veterinários foram claros: Leona nasceu e cresceu ali. Nunca apresentou agressividade acima do normal. Ela agiu por instinto, de território, instinto de defesa. Ela não tinha como entender o que estava acontecendo, muito menos diferenciar um humano comum de alguém que não estava raciocinando. Ela não será sacrificada e nem faz sentido ela ser. E o zoológico, ele tem culpa? Claro que não. O parque segue todas as normas, todas as medidas de segurança recomendadas pelo IBAMA. Muro alto, grade, vidros, placas, tudo. O que Gerson fez foi realmente fora do padrão, tanto que os próprios funcionários relataram que remover a árvore, tirar suporte, mudar vidro, nada disso impediria um jovem determinado daquele jeito. E o funeral? Ele aconteceu em 1º de dezembro de 2025. Pouca gente foi. A mãe apareceu, mesmo tendo sido destituída da guarda anos atrás. Uma prima também compareceu e o Ministério Público agora analisa o caso, não para culpar o zoológico, mas para entender como um jovem com tantos registros e um diagnóstico tão claro conseguiu ficar solto e sem supervisão a ponto de chegar naquela situação. E você, na sua opinião, essa tragédia aconteceu por falta de assistência ou por falha do sistema realmente? Ou por uma decisão individual que ninguém conseguiu prever? Cada pessoa enxerga isso de um jeito, mas o que não dá para ignorar é que tudo poderia ter sido evitado se o garoto tivesse recebido os cuidados que precisava. Descanse em paz, Jess. Que histórias assim se repitam cada vez menos e que a gente aprenda a olhar com mais humanidade para quem carrega feridas invisíveis.